a gente vai falar sobre o novo cálculo externo. É uma ferramenta criada para a gente trazer um cálculo feito no Excel, em outro sistema, ou até no próprio PJ Calc, quando eu não tenho o PJC. Ou seja, eu tenho os valores lá que estão no PJE em PDF e eu quero atualizar esse valor pelo PJ Calc. A gente utiliza o novo cálculo externo. Em novo cálculo externo, isso daqui só existe no da gente, vai, institucional, que a gente busca os dados no PJE, de vocês não tem não. Você vai preencher os dados do processo, tal, tudo normalmente como é no cálculo do PJ-Calc. E depois você vem aqui, ó, em parâmetros do cálculo externo. Aqui em parâmetros do cálculo externo, você vai configurar como é que vai ser atualizado esse cálculo. Observe que a maioria das informações que tem aqui são aquelas que estão lá nos dados específicos, né? Qual a base de cálculo dos juros, se vai apurar imposto de renda, a Lei 11.941. Então, vamos pegar esse cálculo aqui. Peguei a minha planilhazinha lá em Excel, que eu tinha feito um cálculo, e tenho esses valores aqui, ó. O valor total dos créditos do reclamante atualizado é 65.404,27, certo? 38,8% de juros de mora. Deu esse valor aqui, 25.376,86. E também ele ganhou uma multa sobre o valor da condenação de 10%. Esses 10%, você soma esses dois aqui e acha os 10%. Temos aqui o débito do INSS do reclamante, temos o débito do imposto de renda do reclamante e também temos honorários provisionais a restituir, 522,22, dando um valor líquido atualizado até 1º de março de 2018 de 93.575. Mais embaixo eu tenho o resumo do recolhimento previdenciário fiscal, onde repete aqui o INSS do empregado, mas tenho também o INSS do empregador, 12.291,68. Tá? Repete também aqui o imposto de renda. Então, aqui já temos o valor do INSS do reclamado. Os honorários advocatícios, calculado na base de 15% do valor. 15% do valor bruto. Então, tá aqui o valor. Temos os honorários periciais devidos também de 1.500 em 1º de março de 2018. Ok? Mais embaixo eu tenho algumas informações que eu trazia para atualização pela PAC, que é uma planilha de atualização de cálculos que a gente tinha aqui no TRT da 5ª região antes do PJ-Cal. Eu tenho aqui o número de meses para o imposto de renda, tem as alíquotas que foram utilizadas, essas informações a gente tinha lá em cima também, a data da inicial, se estava calculando juros de 0,5% para ente público, e aqui eu tenho algumas bases de cálculo. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? 50.936,38. Ok? É uma informação que eu vou precisar também para utilizar no novo cálculo externo. Pronto, de posse dessas informações aqui, a gente vai para lá. Então, data da última atualização foi 1º de março de 2018. Nesse meu cálculo, eu utilizei a tabela única da Justiça do Trabalho. Então, vou manter. Se eu quiser alterar qual vai ser o índice de correção a partir desta data, tudo que eu altero aqui vai ser a partir dessa data. Nesse cálculo aqui, os juros foi calculado em cima do bruto sem descontar o INSS. Não é? Eu repito essa informação aqui também. Base de juros, verbas. E juros foi utilizado? Tinha lá, ente público não, 0,5%. Então foi os juros padrão. Quantos meses do imposto de renda? 17. Estava aqui na última informação. 17 meses. Põe aqui. Certo? E deixei, sem aparecer aqui, aquela parte da correção do INSS para a gente fazer algumas considerações antes. A contribuição social, como eu falei agora há pouco, você pode utilizar a Lei 11.941, que faz aquela modulação antes e depois de março de 2009. Né? Ou eu posso usar a correção trabalhista, ou eu posso usar a correção previdenciária. Ok? Quando eu utilizo a Lei 11.941, quando eu for informar lá em outros débitos do reclamado os valores devidos de previdência, eu tenho que ter separado esses valores. Eu tenho que ter o somatório até fevereiro de 2009, eu tenho que ter o somatório até março de 2009. Tanto do reclamante quanto do reclamado. Isso normalmente a gente não vai ter no cálculo, nem no PJ-Calc tem. Se você calcular pela Lei 11.941 e imprimir o relatório, lá no relatório você não vai saber o total
até fevereiro de 2009 e o total de março de 2009 para frente. Ele só me dá o total geral. Então, é um transtorno, vai ter que somar isso na calculadora manualmente. No cálculo específico agora que a gente está fazendo, eu não fiz essa separação. Então, quando você não marca a Lei 11.941, você só tem que informar qual é o valor devido de INSS e de juros, tanto do reclamante quanto do reclamado. Quando está marcado, eu tenho que dizer antes e depois. Né? Antes de março, depois de março, ou seja, até fevereiro e a partir de março. Quando eu não marco, aí eu dou o valor geral. Ok? Então, como nesse cálculo que a gente está fazendo agora, o INSS foi calculado pelo índice trabalhista, então você vai desmarcar aqui a Lei 11.941 e vai manter apenas a correção trabalhista. Pronto, são essas as informações que eu busquei dentro da minha planilha, que são os critérios de atualização que eu vou utilizar. Depois de preencher tudo, você vai salvar. Quando você salva, você tem aqui parcelas atualizáveis. Então, agora você vai informar para o sistema quais são os valores que vão ser atualizados. Ok? Cliquem aí em parcelas atualizáveis. E nós temos quatro baiazinhas aqui em cima, quatro abas, para poder informar. Nós vamos informar os créditos do reclamante, nós vamos informar os descontos dos créditos do reclamante, os outros débitos do reclamado e se tiver também os débitos do reclamante. Então, dos créditos do reclamante, eu tenho aí verba tributável, não tributável, FGTS, multa do FGTS, multas e indenizações devidas ao reclamante, ou seja, que vão ser somados, multas e indenizações devidas ao reclamado, ou seja, que vão ser deduzidas. Lá no nosso cálculo, nós temos o total devido bruto ao reclamado, 5.404,27. E o juros de mora foi 25.376,86. Ok? Mas esse é o total. Eu tenho que dividir entre tributável e não tributável. Qual é o valor tributável? É aquele valor da base de cálculo do imposto de renda que está lá embaixo. No finalzinho da planilha. Ó, 50.936,38. Esse é o valor tributável. Bom, se esse é o valor tributável, a diferença para os 65.404,27 é o não tributável. Só que o não tributável, nesse cálculo, eu tenho o FGTS e as demais parcelas não tributáveis. Então, eu também vou separar o FGTS. No caso, se eu fosse fazer um cálculo para depósito de FGTS. Se é um cálculo que o FGTS vai ser pago e não tem nenhum critério de atualização diferente para o FGTS, aí eu já deixo logo tudo junto com os não tributáveis, certo? Mas, se você quiser separar, aí o que a gente tem que fazer aqui? Eu sei que o valor do FGTS é 1.885,70. Ok? Então, o total de verbas não tributáveis vai ser a diferença dos 65.404,27 menos o tributável, 50.936,38, e menos o FGTS, de 1.885,70. Sobra 12.582,19. Depois a gente tem que fazer a mesma coisa com juros. Eu teria que separar juros tributáveis, juros não tributáveis e separar os juros do FGTS e das demais verbas. Porém, normalmente, o cálculo dos juros é isento de imposto de renda. Então, eu prefiro não fazer essa conta. Eu jogo logo os juros todo como não tributável. Mas você ganha tempo. Mas se você quiser, você vai separar. Então, você vai aplicar 38,8% em cada uma aqueles três valores que a gente achou ali antes. No caso aqui, eu só vou fazer com o do FGTS. Então, eu peguei o valor de FGTS de 1.885,70, apliquei 38,8% para achar o valor dos juros. É 731,65. Pronto, aí eu pego os 25.376,86 dos juros, menos esse daqui que é o juros do FGTS, e eu vou achar os juros não tributáveis. Pronto, de base dessas informações, a gente vai preencher lá. Verba tributável, o que incide em imposto de renda. Verba não tributável, eu dividi entre as demais verbas e o FGTS. A soma desses três tem que dar aqueles 65 mil e alguma coisa que a gente viu lá. Juros. Eu poderia pegar esses juros aqui e dividir também entre tributáveis e não tributáveis. Mas como os juros é isento do imposto de renda, eu joguei logo ele todo aqui.
Porém, eu tirei os juros do FGTS, que eu preciso desse valor separado na hora de atualizar o FGTS. Então, os 25 mil e pouco lá de juros, eu tirei os juros do FGTS e joguei o restante aqui. Dos créditos do reclamante, eu tenho que também tirar os descontos dele. O que está sendo... Não, aqui ainda é crédito do reclamante, ainda tem a multa de 10% e os honorários provisionais a restituir. São mais dois créditos que ele tem. Ainda não cheguei nos débitos do reclamante ainda. Então, como é que a gente vai fazer? Mais embaixo, onde tem crédito do reclamante, onde tem lá multa e indenização devida ao reclamante com o sinal de mais, ou seja, são as multas e indenizações que vão ser somadas ao crédito, você vai preencher, primeiro, multa de 10%. Tipo de valor calculado, alíquota 10 sobre o principal. Se fosse sobre o líquido, você marcava para descontar esses dois, tá? Mas é sobre o bruto. Então é sobre o principal. Preencheu os três, clica no mais. E agora eu vou para o segundo. Qual foi a outra multa? Na verdade, foi os honorários provisionais a restituir. Então você escreve honorários provisionais a restituir. Valor informado, 522,22. Correção pelo índice trabalhista, não vai aplicar juros, clica no mais. Pronto, ele vem aqui para baixo, você tem os dois e eu posso ir lançando quantas multas e indenizações eu precisar. Pronto, agora terminamos os créditos do reclamante, vamos para os descontos. Descontos do crédito do reclamante. Eu só tenho o INSS. Por quê? Porque o imposto de renda vai ser calculado. Na verdade, o imposto de renda sempre é calculado na data de um pagamento, não é isso? Então, o valor tributável ali é só para imposto de renda. O INSS, a gente vai informar o valor devido e ele atualiza o valor devido de INSS. Então, só tenho para o reclamante R$ 5.851,77 para deduzir. Então, marca aí, contribuição social do segurado, descontado principal. E você vai, coloca os 5.851,77 e marca corrigir desconto, porque nesse cálculo a gente está utilizando aquele critério de correção pelo índice trabalhista. Então, nós vamos corrigir o desconto do reclamante também. Caso o valor da contribuição social seja devido apenas pelo reclamado e não será descontado do reclamante, você não vai informar esse valor aqui. Você vai informar só aqui nos débitos do reclamado. Ou seja, o reclamante não vai pagar, não vai descontar esse valor do crédito dele, só o reclamado que vai pagar. Então, aí você deixa em branco aqui e preenche do lado de lá, tá? Mas se você preencher aqui, você obrigatoriamente tem que preencher nos débitos do reclamado, senão ele não faz. Preencheu aí, marcou ali corrigir com desconto. Vamos para o próximo, que são os outros débitos do reclamado. O que tem de outros débitos do reclamado? Separei aqui nesse resuminho. Ó, o INSS do reclamado, o INSS do reclamante de novo, os honorários advocatícios de 15%, os honorários periciais de 1.500 e as custas processuais. Esses são os descontos lá, os débitos do reclamado. Então vamos lá. Contribuição social do segurado, salários devidos, recolher a previdência. Aí você repete o INSS do reclamante. Então lá está descontando do crédito dele. Aqui o reclamado vai recolher. Então se você preencher aqui, é opcional você preencher lá. Mas se você preencher lá, você tem que preencher aqui. Senão não desconta. Valor do juros, zero. A gente não calculou o Selic para esse INSS, então você põe zero. E a contribuição social patronal, os 12.291,68 também com juros zero. E agora vamos preencher os honorários devidos pelo reclamado. São dois. Um de 15% e o outro honorários periciais. Quando você troca aqui o tipo de honorário, observe que ele não muda a descrição. Essa descrição vai ficar honorários advocatícios sempre. Quando você estiver lançando mais de um, que o reclamado vai ter que pagar, você tem que dar um nome diferente aqui. Nem que seja honorários advocatícios 1 e honorários advocatícios 2. Não deixa o mesmo nome. Porque na hora do pagamento você não vai saber diferenciar qual é qual, porque só vai aparecer lá o que está na descrição. Então, vamos começar pelos honorários advocatícios. Você vai preencher aqui honorários advocatícios, né? Já está. O credor,
O tipo vai ser calculado, ó. Então você marca aqui calculado e você vai informar a alíquota de 15%. E aí clica no mais. O valor vai ficar aqui embaixo. Aí você vai para o segundo. Aí aqui a descrição você vai botar honorários periciais. Credor, bota aqui. O valor é informado e o valor da parcela é R$ 1.500. Correção pelo índice trabalhista, sem aplicar juros, clica no mais. Aí você vai ter os dois aqui embaixo, os advocatícios e os periciais. Mais embaixo você vai marcar também as custas de conhecimento devidas pelo reclamado. Por que de conhecimento? Porque é aquela que quando você troca para calculado, ele vai calcular 2%. Presta atenção agora aqui na tela. Aqui em descontos do crédito do reclamante, eu tenho essas três opções: multa de indenização devida a terceiros pelo reclamante, honorários devidos pelo reclamante e custas de conhecimento devidas pelo reclamante. Na aba de débitos do reclamante, eu tenho, de novo, as mesmas três opções. Qual a diferença? É que nessa daqui, o que você informar aqui vai deduzir do crédito dele. O que você informar do lado de cá vai ser só informado. Vai informar que ele tem esse débito, mas não desconta. Certo? Então, por exemplo, os honorários sucumbência normalmente a gente não desconta, né? Tem aquela suspensão por 2 anos, então você vai botar os honorários aqui. Mas a multa, indenização e custas que o juiz determinou que ele pagasse, tu joga aqui. Certo? A diferença é só essa. Pronto. Vamos salvar agora. Depois de salvo, o que é que eu costumo fazer? Eu venho aqui em liquidar atualização e boto a mesma data do cálculo. Só para eu conferir se os valores estão certinhos, se eu não esqueci de preencher nada, se eu preenchi alguma coisa errada. Você bota a mesma data aqui, ó, 1º de março de 2018, liquida e imprime. O valor, já que foram valores informados, tem que bater. No máximo, uma diferençazinha ali de 1 ou 2 centavos, tá? Mas o certo é bater igualzinho. Se ficou faltando alguma coisa, aí você vai tentar identificar o que que faltou. Então, no resumo aqui do meu cálculo, eu tenho o líquido do reclamante também, eu tenho os honorários advocatícios, está aqui, os honorários periciais, está aqui. A contribuição social aqui está somada com o imposto de renda, então vai ser esses 18 mil mais os 953 aqui, e as custas. Pronto, bateu, aí é só você liquidar, imprimir para a data atual, a atualização pode ser feita normalmente.